Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os de parte a um monte muito alto, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiserdes, faremos aqui 3 tabernáculos, um para vós, outro para Moisés e outro para Elias. Ainda falava ele quando uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem soou uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado. Nele pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com a face em terra e ficaram muito atemorizados. Aproximou-se, porém, Jesus e, tocando-os, disse-lhes: Levantai-vos e não temais. E, erguendo eles os olhos, não viram ninguém senão a Jesus só. E, enquanto descia com eles do monte, ordenou-lhes Jesus, dizendo: Não digais o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pode sentar-se. Um aviso aos pais. O irmão José avisa que a catequese dos meninos começa no próximo sábado, das 15h30 às 16h30. Será 30 minutos de catequese e 30 de futebol. As crianças devem ter em mãos um catecismo pequeno que vende na lojinha do mosteiro, e também um caderno pequeno, um lápis e uma borracha de apagar. A participação dos pais é importante. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, vemos no Evangelho de hoje vários ensinamentos. Primeiro, na transfiguração há uma manifestação da Santíssima Trindade. A voz que se ouviu era a voz do Pai. Jesus Cristo, ali presente, é o Filho. A nuvem luminosa representa o Espírito Santo. Segundo, há uma manifestação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele aspecto maravilhoso de que ele se revestiu foi porque a sua divindade transpareceu na sua humanidade. Terceiro, esta transfiguração demonstra que Jesus era o Messias esperado no Antigo Testamento. Moisés, que estava lá, representa a lei. Elias, que também estava presente, representa os profetas. Pois o Antigo Testamento pode se resumir na lei e nos profetas. E eles ali, então, ao lado de Nosso Senhor, testemunhavam que Nosso Senhor, que estava no centro, era aquele Messias esperado no Antigo Testamento. Quarto, a Quaresma é uma preparação para a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E Moisés e Elias estavam falando com nosso Senhor sobre a sua paixão. Quinto, os únicos apóstolos que viram a transfiguração são os mesmos que presenciaram a ressurreição instantânea de uma menina realizada por nosso Senhor. E esses são os mesmos apóstolos que presenciarão a agonia de nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Sexto, podemos perguntar por que foram esses os apóstolos. Podemos supor que nosso Senhor lhes deu essas graças especiais da presença na ressurreição da criança, da transfiguração e da presença na agonia do horto, porque os destinava a missões especiais. São Pedro ficaria no lugar de Nosso Senhor na terra. São Tiago seria o primeiro apóstolo a dar a sua vida por Nosso Senhor. São João seria encarregado de cuidar de Nossa Senhora após a morte de Nosso Senhor e seria o último apóstolo a morrer, acabando com ele a revelação. Sétimo, contemplando a Nosso Senhor transfigurado, esses 3 apóstolos conseguiriam ver Nosso Senhor agonizando no Getsemane.
sem, com isso, perder a fé na divindade de nosso Senhor. Oitavo, assim como nosso Senhor deu graças especiais àqueles 3 apóstolos para pedir deles virtudes especiais, consideremos que também nós recebemos graças especiais, como, por exemplo, a de sairmos do pecado mortal e assim podermos viver em estado de graça neste mundo moderno, no qual é verdadeiramente um milagre poder viver assim. E também a graça de conhecer a verdade. Quantos erros não tínhamos na cabeça antes de virmos para a tradição? Erros esses não só do mundo moderno, mas também da Igreja Conciliar. Assim, devemos ter bem em conta que Deus espera de nós virtudes especiais, uma vida profundamente virtuosa, um combate forte e perseverante contra as tentações, contra nossos defeitos, contra nossos pecados. Peçamos então a Nossa Senhora que nos ajude a correspondermos, como São Pedro, São Tiago e São João, às grandíssimas graças que recebemos, como eles o receberam. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.